Fala pessoal, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho sobre esses íons de soquete 775 que a gente adapta, de soquete 771 que a gente adapta ele para o soquete 775. O que eu estou usando é um Xeon E5472 ou Xeon. Vou chamar de Xeon porque eu prefiro chamar de Xeon. É um Xeon E5472 que ele naturalmente tem um soquete 771. Só que por uma adaptação que a gente faz, na verdade o que eu comprei ele já veio adaptado. É o seguinte, eu comprei no AliExpress por R$75 esse daqui, que é um Xeon que naturalmente tem 3 GHz, o FSB dele é de 1600 MHz, ele tem 12 MB de memória cache e tem 4 núcleos. Não tem multithread, porque nessa geração aqui não existia multithread ainda nos Intel. A adaptação que você faz é o seguinte: se ele não vier adaptado, você tem que cortar as duas travinhas ali da placa-mãe, onde se encaixa o processador. E além disso, você vai ter que botar tipo uma fitazinha que vai inverter dois pinos do processador. O que eu comprei, o processador já veio com o pedacinho cortado, que vai encaixar direitinho na trava da placa-mãe, e ele já veio com uma solda lá que inverteu já os dois pinozinhos que tem que inverter. Ele vem praticamente pronto, é só você encaixar. E quando você estiver rodando ele, você vai ter que... Primeiro, você tem que formatar o computador. Isso é um fato, eu não sabia disso há um tempo atrás, mas eu li que quando você troca de processador, é bom que você formate. E aconteceu isso comigo. O meu Xeon estava reconhecendo apenas um núcleo quando eu comprei ele. E logicamente não só reconhecendo um núcleo, ele só estava rodando um núcleo. Mas depois que formatei, ele ficou direitinho. E além de formatar, você tem que fazer uma coisa chamada... você tem que... Como posso dizer? Você tem que customizar a BIOS da placa-mãe, inserindo nela o microcode do soquete 771. Porque o processador 771 tem um microcódigo diferente dos processadores 775. Então, para funcionar em perfeito estado, você teria que fazer o esquema lá do microcode, que não é... Assim, você lendo é um pouco difícil, porque onde eu vi, você tem que ler em inglês. E em inglês lá tá meio complicado de entender um pouco. Assim, eu até que leio bem inglês, só que é muito nomes técnicos assim que acaba ficando um pouco difícil. Mas enfim, de repente eu até faço um vídeo mostrando. Só que nem sempre você vai precisar fazer esse esquema do microcode. Porque, por exemplo, essa placa-mãe que eu estou usando é uma MSI P43C51. Uma placa-mãe excelente, que eu paguei R$180 no AliExpress. Hoje é dia 19, já rodou meia-noite. Hoje é dia 19, no domingo, 19 de fevereiro de 2017. Um domingo. E começou agora o domingo, né? E essa placa-mãe aqui chegou quinta-feira à tarde. Eu comprei por R$180 no AliExpress. E ela é uma placa-mãe que aceita... ela aceita memória RAM em 1600 MHz e também aceita o FSB em 1600 MHz. O FSB é uma coisa interessante. É o seguinte, esse Xeon aqui, ele só consegue rodar a 3 GHz ou mais não sei, mas ele só consegue rodar 3 GHz se o FSB tiver em 1600. Então, para você comprar esse aqui especificamente, para você comprar qualquer Xeon que seja um FSB em 1600, você vai ter que comprar uma placa-mãe que aceite 1600, ou então você vai ter que rodar num clock inferior. Se você pegar uma placa-mãe com FSB máximo de 1333, o clock do seu processador, desse Xeon aqui, que é 3.0, ele vai rodar 2.5 GHz. Ou seja, vai ser um clock bem inferior do que vai perder coisa de... perto de 20% do desempenho dele, se for analisar apenas o clock. Então é o seguinte, principalmente para esse caso do FSB de 1600, eu não recomendo isso aqui, o E5472. Eu recomendo mais que você compre por exemplo, um X5460. O quê? Ou qualquer outro que seja o FSB em 1333. É o que eu recomendo hoje, é isso. Entendeu? Pela minha experiência, que não é muito grande, eu não sou nenhum grande entendedor
hardware não, mas o pouco que eu já tive contato, eu não compraria esse E5472 novamente se eu fosse comprar hoje um novo Xeon, um novo Xeon. Eu compraria um com 1333 MHz de FSB. Eu acho que vale muito mais a pena. Por causa desse negócio, né? Por causa de compatibilidade da placa-mãe, porque não são todas as placas-mães que aceitam 1600 de FSB. E outra coisa, outra peculiaridade do FSB é o seguinte: o FSB ele está diretamente relacionado com a frequência da memória RAM. Eu estou usando dois pentes de 4 GB de 1600 MHz DDR3 da marca Vision. Apesar de ela ser 1600 MHz da frequência da memória e a minha placa-mãe reconhecer 1600 MHz, não é possível eu rodar com FSB em 1600 e a memória RAM também em 1600. Quando eu botei aqui, não sei se em todas as placas-mães é assim ou se só essa aqui em específico, não sei se é algum sistema da MSI que eles fizeram, que eles regularam isso daí. Eu não tenho certeza se em toda placa-mãe acontece isso, mas no meu caso, pelo menos, se eu boto o FSB em 1600 para poder rodar com o clock a 3 GHz, que é o natural, que é o padrão desse Xeon aqui, a frequência da memória RAM cai para 1066 MHz. A gente pode ver aqui, ó, frequência de RAM 533, multiplicando por 2, daria 1066 MHz. É a frequência que ela roda naturalmente. Quero ver, é a frequência que ela roda, fez um downclock nela por causa do FSB. Só que isso para mim não faz nenhuma diferença, por um simples motivo. Esse computador que eu tenho aqui, ele é exclusivamente para jogo. Eu não uso ele para nenhuma outra coisa além de jogo e até editar vídeo aqui para publicar no Facebook, no YouTube. Só que ele é basicamente para jogo. Então, frequência de memória em jogo não faz tanta diferença, cara. Então, por isso eu nem estou esquentando a cabeça. Então, junto a ele, eu estou usando a placa-mãe, que eu já falei. Eu estou usando uma RX 470 da XFX, modelo single fan. Vou ver até se eu acho que é uma foto dela para mostrar para vocês. Esse modelo aqui mesmo. É que eu comprei há pouco tempo atrás. Esse modelo que eu uso. Essa 470 aqui é uma placa de vídeo muito forte. Assim, é razoavelmente forte, né? Pelo preço dela. Ela é um nível mediano, só que um mediano muito bom. O nível dessa placa de vídeo aqui. A gente fala, um processador de 10 anos atrás iria conseguir rodar ela sem gargalo? Apesar de muita gente ter dito que sim, haveria gargalo, eu posso dizer que não houve gargalo. Eu rodando a 470, jogando Battlefield 4, eu até gravei o gameplay aqui e vou anexar nesse vídeo aqui mesmo. E vou publicar no YouTube. Eu jogando Battlefield 4, olha o que acontece. Aqui usa a CPU. Ele alcançou 100%. Mas a maior parte do tempo ele fica entre 92%, 96%, 98% de uso. Aí fala, mas já está 100% de uso quase, isso é gargalo. Não, isso não é gargalo, eu vou dizer por quê. O uso da GPU, ele alcança 100%. Durante o jogo, depois, eu vou mostrar o jogo lá, vocês vão ver. Durante o jogo, ele fica a maior parte do tempo 98%, 99%, 100% de uso da GPU. Isso não é gargalo. Eu falo por quê? Porque o conceito que eu tenho de gargalo e a experiência que eu tenho, porque eu já sofri gargalo, é que o processador, aqui ó, a linha do processador, de uso do processador, ele fica sempre em 100%, o tempo inteiro em 100%, nunca cai. E o uso da GPU não consegue atingir 100%. Por exemplo, se vai ficar assim 80% e o processador em 99%, 98% do tempo todo e a placa de vídeo não atingisse os 100%, eu diria que era um gargalo. Mas eu estou rodando o Battlefield 4 sem problema, não estou tendo problema para rodar ele, estou rodando liso até, não exatamente como queria, mas está rodando legal.
Eu posso dizer assim que, mas 470 dá um gargalozinho. Tá, se você quiser dizer isso, então eu te digo o seguinte, que para quem não tem muito dinheiro, para quem não tem muita condição, pode muito bem investir num setup um pouco antigo, igual é o meu, que eu mesmo não tenho muita condição, não tenho muito dinheiro no momento para investir num computador legal. Ok, você investindo R$500, você compra um kit de processador, placa-mãe e memória nova. A placa-mãe e o processador tem que ser usado, claro. E a memória eu comprei nova, essa MacVision eu comprei novinha, eu comprei há pouco tempo atrás. Só que o único problema desse setup antigo é o seguinte, é que o que eu ouvi falar, não tenho certeza se é exatamente isso, esses Xeons e qualquer outro processador mais antigo, eles só conseguem ler chips de memória com 256 MHz, quero dizer, 256 megabytes. Então, para você ter compatibilidade 100% aqui com o computador, você teria que usar no máximo um pente de 4 GB com 16 chips nele, ou seja, 8 de um lado e 8 do outro, que é a memória double-sided, que eles tanto falam. Inclusive, muito recomendado isso, você usa memórias double-sided. E nesse caso aqui, que seja pente de 4 GB no máximo. Eu estou usando 2 pentes de 4 GB, cada pente com 8 chips de memória em cada lado do PCB. Se você fizer a conta, 16 chips vezes 256 megabytes dá 4 GB. Tem que ter isso daí. O principal problema é esse, compatibilidade não é. Se você botar uma HyperX aqui, não vai funcionar, provavelmente. Não vai funcionar. Então você tem que ser memória certinha aqui para dar certo. Tirando isso, vale muito a pena ainda você investir nesse, se você não tiver muito dinheiro, claro, você investir nesse setup aqui. Porque, por exemplo, até uma 1050 Ti, uma RX 460, uma placa de vídeo mais simples, esse Xeon consegue levar tranquilamente, cara. Ele roda lisinho. Esse aqui é muito forte. Ele é muito mais forte que muitos i3 novos, se você for ver. Se eu pegar... Tem um site que eu vejo, que eu não sei se é exatamente confiável, se eu posso utilizar aquilo ali como método de comparação, que é o PC Mark. Vou até abrir aqui para ver. PC Mark, eu acho. Deixa eu ver direitinho. Deixa eu botar aqui. Bota aqui já. CPU Benchmark. Então, vou botar aqui um i3 6100. Vamos ver qual a comparação. Aqui, um i3 de sexta geração contra esse Xeon aqui. Xeon de 3 GHz deu 4.255 pontos em algum benchmark que eles fizeram, que eu não tenho certeza qual. Depois vocês leem direitinho o site aqui. Vamos ver o 41, 70 talvez. Esse é quase uma coisa que eu outro. Aí. É mais ou menos 1.000 pontos. Um pouco mais de 1.000 pontos de diferença, que dá 20% mais ou menos de desempenho no i3 6100. Só que o i3 6100 você paga quanto? Perto de R$500 ou até um pouco mais, dependendo de quando você for comprar. E esse Xeon aqui você paga R$75. Você compra o kit completo pelo mesmo preço que tu paga no i3 novo, entendeu? Você vai ter um pouco menos de desempenho, só que o que você faz? Esse socket da placa que eu estou usando aqui, que é um P43, que é o é o chipset P43, ele faz overclock legal. E o que? Eu mesmo vou fazer um overclock dele de 3, vou botar pelo menos para 3.5 GHz. Até 3.9 GHz eu já vi fazendo, já vi pessoas fazendo esse overclock. Que, por exemplo, de 3 GHz para quase 4 GHz dá 30% a mais de desempenho. Ou seja, com pouco dinheiro você faz milagre quase. Essa que é a grande vantagem de pegar um setup antigo, é o custo-benefício.
Se você não tem condição de comprar um setup novo, você pode investir nesse mais antigo e ter um benefício muito grande, cara. E é isso aí. Eu não vou me prolongar um pouco mais, já falei até mais do que eu gostaria de ter falado. E vou botar agora um gameplay aqui do jogo. Valeu, pessoal! Médico, pega!
o kit médico, cara. Avistei uma metralhadora Toma aí, inimiga ó. mais a leste da sua posição atual. Toma seu tiro. Tá aí o kit médico, pega logo ele. Perdemos o visual. Tá aqui o kit médico, beleza, cara? Tipo bravo está sob nosso controle. Toma seu kit aqui. Esse objetivo é o nosso alvo. Esse objetivo. Vai granada! Aqui o kit médico. Pega o kit médico. Temos companheiro em ponto de campo. Aqui tá o kit médico, cara.